Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 2, Jornada 2. Parte 1. Fazia 2 dias desde que Suzuki Satoru conhecera Kenofaz Hisenver. Suzuki Satoru passou esse tempo explorando as divergências entre seus conhecimentos e habilidades neste mundo, além de também verificar as habilidades dos itens que carregava. Na manhã em que seus preparativos foram concluídos, os dois chegaram à vizinhança do Castelo Real. Depois de se abrigarem atrás das paredes de uma casa abandonada, parecia ter sido outrora uma casa opulenta pertencente a algum nobre ou alguém de igual hierarquia. Eles espiaram periodicamente para observar a situação dentro do castelo. Undeads possuem visão no escuro. Portanto, quando ambos os infiltrados e guardas eram undeads, a noite era aliada de nenhum dos dois lados. No entanto, certos vampiros undeads ficavam enfraquecidos pela luz solar, o que diminuiria suas habilidades. Se o undead ocupando o castelo que eles estavam se infiltrando fosse um overlord, então ele não seria penalizado pela luz do sol, mas o mesmo não poderia ser dito para seus lacaios. Com isso em mente, eles escolheram atacar durante o dia. Nada no castelo mudara desde a exploração de ontem. Embora ainda possa haver armadilhas, não se pode avançar dominado pelo medo. Vamos realmente entrar pela frente? É a 5ª vez que você pergunta isso. Suzuki Satoru pensou e então respondeu. Esse é o primeiro passo. Bem, nós provavelmente seremos vistos. No entanto, o que a oposição fizer depois disso será fundamental. Nós vamos mudar nossas próprias ações quando chegar a hora para coincidir com a nossa oposição em alerta no castelo. Mas seria melhor identificar a localização do responsável o mais rápido possível e lançar uma emboscada para eliminá-lo rapidamente. Afinal de contas, as chances de fracasso aumentam quanto mais tempo passa entre o primeiro reconhecimento e a eliminação do líder inimigo. Keno sabia que Suzuki Satoru poderia usar magias de 10º nível e aparentemente ela tinha assumido que ele derrubaria seu inimigo do lado de fora com alguma magia poderosa. Mas tal coisa era impossível, especialmente se o inimigo estivesse no nível de Suzuki Satoru. Então certamente não seria vencido com um único ataque. Depois disso, uma vez que o mestre do castelo soubesse que havia um assassino vindo ao seu encontro, ele provavelmente aumentaria as defesas. Nesse caso, seria muito difícil para Suzuki Satoru, que não tinha habilidades de ladino, se infiltrar sozinho. Suzuki Satoru olhou para Keno. Ela estava equipada com vários itens emprestados de Suzuki Satoru. O exemplo mais atraente era uma manopla que tinha uma joia brilhante engastada no dorso da mão. A peça primorosamente feita foi nomeada de Gauntlet of Primary Colors, a manopla das cores primárias. Estava imbuída com 3 encantamentos mágicos: Body of Effulgent Bear, que reduzia os danos de concussão, Body of Effulgent Heliodor, que reduzia os danos cortante, e Body of Effulgent Aquamarine, que reduzia danos perfurantes. Assim, pode-se dizer que diminuía todo tipo de dano físico sofrido pelo usuário. Normalmente, essas 3 magias substituiriam uma a outra quando lançadas, portanto, não seriam capazes de coexistir. Mas esta manopla era uma exceção a essa regra. Além disso, cada magia poderia negar completamente o dano causado, mas só por uma vez, e este item também manteve essa característica. No entanto, este item não era tão prático quanto parecia. O item seria quebrado se qualquer uma das habilidades de negação fosse usada. Ainda assim, se isso fosse tudo, considerar reunir uma grande quantidade deles e usá-los como itens descartáveis não seria uma má ideia. Entretanto, também tinha uma extrema desvantagem, que era bloquear o uso do slot previamente utilizado por horas, impedindo o uso de que quaisquer outros itens mesmo após a quebra. Além disso, a ativação dessas habilidades não estava sob controle do usuário. Em vez disso, ativaria automaticamente se uma certa quantidade de dano fosse recebida. Francamente falando, seria considerado um item lixo para os jogadores do nível de Suzuki Satoru, e então ele tinha cerca de 10 deles em seu inventário. Provavelmente havia pelo menos o dobro dessa quantia na tesouraria de Nazarick. Ele suspirou ao pensar em Nazarick. Se ele tivesse os vários itens de lá, ele teria mais opções para escolher e seria capaz de adotar uma estratégia mais complexa. Patético. A grande tuba de Nazarick desapareceu quando o jogo terminou. Tudo o que restou foi o legado da guilda, seu personagem Momonga, o anel e este cajado. Vamos começar, disse Suzuki, e depois de recuperar o ânimo, ele começou por conjurar Summon Undead primeiro para conjurar um animal zumbi, especificamente um cachorro zumbi. Um cachorro zumbi.
Os zumbis se moviam lentamente, mas os zumbis dessa cidade pareciam diferentes dos zumbis que a Suzuki Satoru conseguia criar. Embora ele não pudesse fazer isso em Yggdrasil, aqui não era impossível disfarçá-los com roupas. Mas no fim, ele acabou escolhendo um zumbi que poderia até mesmo se mover velozmente. Depois disso ele lançou um Jat Slav Sig. Desta forma, Suzuki Satoru pôde ver o que o cachorro zumbi podia ver. Incorpóreos como Wrights, ou aparições. Podiam atravessar paredes e eram adequados para infiltração, mas ele não podia usar um Jat Slav Sig com eles. Suzuki Satoru sabia que isso foi possível uma vez, mas foi corrigido em algum momento. Talvez o patch não tenha se aplicado a este mundo, ele testou previamente, mas no final não funcionou. Provavelmente seria melhor considerar que todas as habilidades de Suzuki Satoru estavam operando sob as regras dos últimos patches. Nesse caso, o que aconteceria se Ken usasse um Jat Slav Sig? Embora a pergunta tenha passado pela sua cabeça, ele não pôde testá-la pois ela não conseguia lançar magias desse nível. Contudo, a magia de Yggdrasil e este mundo eram bastante semelhantes, então talvez ela também usasse a versão pós-patch da magia. Por que esse mundo é tão bizarro? Não importava o quanto ele tentasse, ele não podia acreditar que este era apenas um mundo de jogo. No entanto, acreditar que Suzuki Satoru tinha sido vítima de algum acidente no mundo real, e isso era um sonho momentos antes de sua morte também não fazia sentido. Talvez seja melhor dizer que ele foi transportado para um outro mundo, ou mesmo renasceu. Talvez essa explicação esteja mais próxima da verdade. Bem, eu não tenho tempo para pensar em perguntas como essa agora, não é? Se meu oponente estiver no nível de 1 Overlord, a distração pode significar a minha morte. Eu preciso destruí-lo completamente, não posso deixar que fuja. E por fim, ele fez o cachorro carregar um item na boca. O item em questão era o Exchange Puppet, um fantoche de troca. A distância que Suzuki Satoru tinha chegado em relação a Keno tinha sido cuidadosamente calculada com este item em mente. Se ele não pudesse usar este item, então não teria havido necessidade de trazer Keno. Com isso, seus preparativos estavam completos. Ele deu um comando mental de vai e o cachorro zumbi andou para frente. Pessoalmente, ele gostaria de correr, mas já havia checado e confirmado que os cachorros zumbis dentro da cidade não corriam. Por essa razão, tê-lo fazendo tal coisa seria muito suspeito, e então ele ordenou que seu lacaio andasse como os outros que havia visto. Saltou por cima de uma parte arruinada da muralha e atravessou o portão do castelo. Suzuki Satoru achava que os lacaios undeads de sua oposição teriam aparecido. Ele se sentiu um pouco desapontado quando não veio nenhum. De acordo com Keno, a criatura undead que havia tomado o castelo não havia trazido nenhum lacaio quando foi vista pela primeira vez. No entanto, muito tempo se passou desde que ele havia tomado o castelo, e assim era lógico pensar que deveria ter reunido vários lacaios para si mesmo, provavelmente undeads. Bem, eu acho que tenho sorte que não haja nenhum, mas não dá para ter certeza que ainda é assim. Um Jat Slav Sig entrou em vigor através da visão do cachorro zumbi. Portanto, a capacidade de Suzuki Satoru de ver através dos efeitos de invisibilidade ficaria temporariamente indisponível. Assim, era possível que houvesse undeads invisíveis nas cercanias. Entretanto, ele não seria capaz de fazer nada se ficasse escondido. Suzuki Satoru fez o cachorro zumbi entrar no castelo. Ele já havia aprendido com a observação externa que haviam zumbis vagando pelo castelo. Como haviam sido protegidos do clima, tais zumbis estavam mais bem vestidos do que outros, permitindo a impressão que eram pessoas trabalhando dentro do castelo. Os zumbis em questão não mostraram nenhuma hostilidade ao cachorro zumbi, muito parecido com o modo como trataram Suzuki Satoru quando ele chegou a este mundo. Em outras palavras, eles não estavam sob o controle do misterioso undead dentro do castelo. Ainda assim, mesmo que tivessem as mesmas habilidades em relação a Suzuki Satoru, certamente alguém não empregaria tais habilidades de uso limitado em um mero cachorro zumbi. Zumbis, então. Ou melhor dizendo, só há zumbis. Sim, há zumbis dentro do castelo, todos que viviam aqui foram transformados também. Em outras palavras, ele não poderia considerá-los como forças defensivas. Enquanto o cachorro zumbi continuava em frente, Suzuki Satoru começou a se sentir desnorteado. Era para ter undeads de alto nível aqui, vigiando a entrada e as passagens. Mas como ele esperava, não havia nenhum. Há um limite máximo para o nível de undeads que se pode controlar. Isso ainda deve ser o mesmo neste mundo, então é possível que ele tenha colocado criaturas poderosas ao seu lado. Falando nisso, ele não deveria ter pelo menos posicionado uma dessas criaturas perto da entrada do castelo? Ele continuou avançando o cachorro zumbi através do castelo, que continuou como se o ambiente fosse totalmente inabitado, embora houvesse zumbis vagando por todo lugar. Suzuki Satoru gradualmente começou a se sentir desconfortável. As coisas não deveriam ter corrido assim tão bem. Ele começou a se perguntar se isso era uma armadilha. De acordo com o Peking para bobos de Punito Moisan, neste momento devo recuar e avaliar a situação? Mas, isso pressupõe que o inimigo esteja no mesmo nível que eu e tenha experiência em PK. É possível que ele não tenha essa experiência, e é por isso que suas defesas estão cheias de buracos e ele parece não ter nenhum senso de cautela. O cachorro zumbi continuou passando entre os zumbis cambaleantes, conforme estabelecido no plano de infiltração.
Ter o animal andando calmamente foi calculado para fazer a oposição pensar que este era um cachorro zumbi comum, que acidentalmente veio parar dentro do castelo. Mesmo assim, não acho que isso vai ser útil, mas a maioria dos undeads não inteligentes do tipo controlável, que só sabe obedecer a ordens simples, provavelmente não notarão isso, e nem sairão correndo para contar a seu mestre. Ontem ele havia perguntado a Keno, se você tivesse que posicionar sentinelas, onde você as colocaria? E graças à resposta de Keno que ele decidiu qual caminho acreditava ser o mais seguro para guiar o cachorro zumbi. Por fim, terminaria nos aposentos do pai de Keno, o maior e mais luxuoso cômodo do castelo. Se houvesse um líder inimigo, provavelmente seria encontrado lá. Felizmente, o chão e o teto não haviam desmoronado devido à deterioração, e o cachorro zumbi logo se aproximava do destino. Se o inimigo tivesse implantado um efeito de delay teleportation de área ampla, todos os seus planos acabariam em fumaça. Portanto, também havia calculado o raio máximo de tal efeito. Vamos nos aproximar do nosso destino. Use o cristal se surgir alguma emergência. Entendido. Eu estou contando com o senhor, Satoru-sama. Ele memorizou o cenário que o cachorro zumbi tinha visto, e então recuou. Suzuki Satoru ainda poderia trocar de lugar usando seu item de cache caso sentisse que estava em perigo. Assim ele sinceramente esperava que pudesse escapar com sucesso. Ele então começou a se aprimorar com bufos. Ele não podia esquecer de conjurar magias de adivinhação em si mesmo. Havia um limite para a capacidade de visão de um cachorro zumbi. Portanto, poderia haver um undead invisível ao longo do caminho, e não havia como dizer se tal ser estava atrás do cachorro zumbi. Essa cautela estava bem justificada. E então havia coisa mais importante a ser feita: Perfectum Novable. Não houve necessidade de trocar o equipamento. Antes de vir para cá, ele já havia se preparado para enfrentar um necromante. No momento em que Suzuki Satoru lançou o Greater Teleportation, ele foi levado para a localização vista através dos olhos do cachorro zumbi. Ele olhou em volta para ver se havia criaturas undeads que o cachorro zumbi não havia notado. Não havia nada. Ela ainda não podia se sentir aliviado. Em seu lugar, uma tensão nascida do medo tomou conta de seu corpo ósseo. A ideia de que ele estava no coração do território inimigo fez seu coração inexistente palpitar. No entanto, essa ansiedade não o paralisou, provavelmente devido aos seus traços raciais. Ele avançou sem fazer barulho, usando magia de voo para garantir que não tocaria o chão. Lentamente ele se aproximou da sala do trono. Ele estava quase lá. De repente, a porta se abriu e uma criatura undead pôde ser vista além porta. O rosto de Suzuki Satoru ficou cinza. Este era um dos piores cenários possíveis. Um encontro cara a cara. A aparência e o equipamento do ser undead que ele viu pareciam muito semelhantes ao que Keno havia descrito. Ver o ser undead que parecia um overlord não fez Suzuki Satoru sentir que tinha perdido sua chance. Em vez disso, parecia mais como algo perigoso se aproximando. A palavra recuar flutuava em sua mente, mas desde o princípio o plano era de realizar um reconhecimento. Como ele poderia sair sem ver um único trunfo da oposição? Negociar com sua oposição nunca foi uma opção desde o início. Portanto, Suzuki Satoru lançou sua magia, como um assassino vindo da escuridão. Triple Maximize Magic, Reality Slash. Ele iniciou sua jogada com sua magia de maior dano. Este foi um bom movimento, já que lhe permitia desconsiderar as resistências do oponente. Porém, isso não lhe permitiria obter muita informação. Dito isso, ele não se importou muito em encontrar as resistências de seu oponente, e não teve tempo de usar times top similares para analisar suas fraquezas. A magia conhecida como mais prejudicial dentre as de 10º nível, atingiu a criatura undead que cambaleou ao ser atingida. Suzuki Satoru imediatamente considerou seu próximo movimento. Eu não posso vencer um overlord com um acerto. Então, se eu repetir a mesma magia? Não. O inimigo pode se teletransportar e voltar com reforços. Então eu deveria bloquear seu teletransporte? Perfectum Novable foi dissipado quando eu ataquei. Devo conjurar novamente e fugir? Ainda assim, porque ele se mostrou sozinho na frente de um intruso capaz de chegar tão fundo no território de um poderoso ser undead. Onde estão seus asseclas? Eu não sou nada demais para ele? Enquanto pensava rapidamente, um lampejo de inspiração de repente atingiu Suzuki Satoru. Tudo isso era uma armadilha, projetada para criar uma oportunidade onde Suzuki Satoru deixaria Keno sozinha. Suzuki Satoru não pôde deixar de exclamar quando a ansiedade chegou até ele. Era o motivo mais provável. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!